The Antwoord é um grupo musical sul-africano que começou por volta de 2008. O grupo é formado por Ninja e Yolandi Weiser, e eles ficaram bem conhecidos por conta do seu estilo bem marcante da banda. Eles são sempre extremamente bizarros, provocativos, e muitos desses elementos vêm por conta do movimento chamado Zef. O Zef é um movimento de contracultura sul-africano que mistura a ostentação meio brega com orgulho de ter vindo de um lugar mais humilde, sempre de forma muito provocativa. A palavra Zef em si era usada de forma pejorativa, muito pra dizer que algo era cafona e meio que dizendo que a pessoa era um pobre tentando parecer rico. E com o tempo isso foi ressignificado, principalmente por artistas, para poder se tornar algo que essas pessoas teriam orgulho. Não chega a ser exatamente a mesma coisa, mas é muito parecido com o que a gente vê aqui no Brasil com essa cultura de ostentação vinda de pessoas da periferia, o tal funk ostentação. Apesar da estética ser muito marcante, eles têm uma filosofia por trás de que eles pregam, de que o Zef é de certa forma um gesto de resistência cultural, o orgulho de ter vindo de baixo, o orgulho de fazer parte da classe trabalhadora, mostrando que não existe motivo para ter vergonha disso. Talvez por isso ser muito visto como um ato arrogante ou de rebeldia, é muito comum ver essas pessoas adotando esses estigmas como um ato performático. E o grupo The Antwoord é um dos maiores símbolos, se não o maior símbolo desse movimento de contracultura, muito por conta do impacto internacional que eles têm, além das músicas que provavelmente você já escutou, como... Inclusive, eu tava vendo esse clipe aqui na edição e é claro que eles são amigos do Marilyn Manson. Eles também ficaram bem populares depois de protagonizar um filme chamado Chappie, onde eles interpretam um grupo de mafiosos que acabam tendo posse de um robô com inteligência artificial consciente, capaz de aprender e desenvolver a própria personalidade. E por conta da convivência com eles, esse robô acaba sendo criado em meio à violência enquanto tenta entender o mundo e a complexidade da moral humana. Eu gosto muito desse filme, ele tem até o Hugh Jackman como antagonista. Se você conhece o grupo The Antwoord, é muito provável que ele tenha ficado marcado na sua cabeça por conta da sua estética, e logo aí já começa uma das maiores polêmicas do grupo, isso porque aparentemente eles teriam roubado isso de outro grupo. Antes deles formarem o grupo e realmente fazer sucesso, ambos os integrantes já tinham uma certa experiência no mundo do rap sul-africano. Lá no início dos anos 90, o Ninja fazia parte de um grupo de hip hop chamado The Original Evergreen. E o grupo parecia estar indo muito bem, e na época eles até conseguiram fechar um contrato com a Sony, mas eles acabaram tendo que se separar no fim dos anos 90, então o Ninja acabou participando de vários outros projetos. Até que ele entrou na Max, Normal TV e Construct, que por mais que tenha sido um mínimo caótico pela quantidade de trocas de membro, foi aí que ele conheceu a Yolandi, vindo depois a formar o grupo que a gente conhece hoje, o The Antwoord. Em 2003 saiu um artigo no jornal City Express sobre um grupo de rappers que diziam que o Ninja tinha roubado o estilo desse grupo. O grupo se chamava The Glue Gang Boys, e nesse artigo tem diversas acusações feitas por um fazendeiro que afirmava que o Ninja teria se apropriado da imagem e estilo desse grupo. Segundo ele, o Ninja teria oferecido álcool e para os adolescentes que atuavam como dançarinos de apoio, e segundo um dos membros desse grupo, o Wanga Jack, o trabalho dele foi usado para criar o personagem Evil Boy sem a permissão dele. Fora o fato dele ter sido forçado a assinar um contrato com a Interscope, uma gravadora, quando ele ainda era menor de idade, e a resposta do The Antwoord foi basicamente alguns posts no Facebook, onde eles falavam que o tal fazendeiro era um velho estranho que tentava convencer a Yolandi para pousar nua quando ela foi hospedada na fazenda, e que ele teria influenciado o Wanga Jack a forçar e falsificar as declarações dele depois de terem sido escalados para o filme Chappie. No fim, não houve nenhum processo judicial que concluiu que eles realmente plagiaram algo, e eles foram até o fim afirmando que todas as acusações foram infundadas ou motivadas por ressentimentos pessoais. Fora esse caso, acho que a maior polêmica envolvendo a dupla seria em relação ao seu filho adotivo. Esse menino foi adotado por esse grupo musical e foi escravizado, abusado psicologicamente, fisicamente, e obrigado a participar de vários clipes bizarros por esses artistas que adotaram ele. Gabriel Dupré, também conhecido como Toki, é esse menino que sofre de uma condição genética chamada displasia ectodérmica hipoidrótica. Essa condição acaba causando anomalias na pele, cabelo, unhas e dentes, fora o fato que impede ele de suar. E foi exatamente essa aparência diferente do menino que fez a dupla se interessar por ele inicialmente. A ideia deles era usar ele nos clipes, por conta desse estilo que o grupo tinha, por conta da condição financeira precária da família do Toki. A mãe dele acabou aceitando um acordo com o grupo por volta de 2010, e esse acordo era basicamente que eles adotariam ele e a irmã dele para que recebessem tudo de essencial para o bem-estar. Fora um ambiente saudável e seguro para os dois. Mas não foi muito bem o que aconteceu. O ambiente que ele cresceu era constantemente envolto a álcool e drogas, fora o fato que ele era exposto a brinquedos sexuais e conteúdo pornográfico desde muito novo. Ele conta que tanto ele quanto a irmã, na época que tinha por volta de 6 anos, eram obrigados a provar as roupas novas que recebiam ficando pelados na frente do casal. Caso contrário, eles seriam punidos. E segundo ele, eles fizeram ele acreditar que ele era o diabo e que ele podia trazer a escuridão pro mundo. Existe até um vídeo deles de quando ele tinha só 10 anos falando que ele é o diabo e que qualquer pessoa que fosse até a casa da Yolandi iria queimar no inferno. Ele foi frequentemente incentivado a se comportar de forma agressiva e ofensiva, sempre falando muitos palavrões ou termos preconceituosos. Inclusive, quando ele ainda era criança, ele diz que o Ninja
Ninja obrigou ele a fazer um vídeo desmerecendo a família biológica dele por eles serem pobres. Em entrevista ele conta que certa vez ele esfaqueou 3 vezes o irmão mais velho durante uma briga, isso foi celebrado e incentivado pela dupla, inclusive eles pediram pra ele reencenar essa cena num clipe do grupo. Segundo Toki, tanto a Yolandi quanto o Ninja estariam envolvidos em supostos rituais. Ele conta que regularmente era levado numa clínica privada pra poder extrair o sangue dele, e ele viu o Ninja carregando as garrafas de sangue. No caso, ele diz que certa vez ele encontrou materiais como patas de animais e bonecos de voodoo. E conforme ele foi crescendo, além das participações nos clipes do The Antwoord, ele acabou virando uma espécie de faz-tudo pros dois. Mesmo que ele ainda não morasse com eles, ele ainda ia sempre lá pra poder levar as crianças pra escola, coisa que ele mesmo acabou não fazendo, isso porque ele acabou largando os estudos pra poder trabalhar pro casal. E depois de vários anos, ele acabou cortando laços com eles e voltou a morar na antiga casa com a sua mãe biológica, que acabou falecendo em 2015. Hoje ele e o irmão moram nessa casa em um quarto e eles alugam o resto da casa pra poder sobreviver. A irmã mais nova dele, a Maisie, hoje em dia tem 17 anos e ainda tá sob a guarda dos pais adotivos, mas hoje ela vive com outra família em Joanesburgo e não deseja voltar a visitar a Yolandi e o Ninja. O último contato que ele teve com eles foi em 2022, quando eles pediram pra ele participar de um vídeo da reunião da família Zef. No vídeo, o Ninja relembra tudo que eles fizeram pelo jovem enquanto humilham ele e acusam ele de ter sido mentiroso, até que eles dão cerca de R$1.500 pra ele poder fazer um curso que ele tava adiando por ter que pagar as necessidades básicas com dinheiro. E segundo Toki, depois desse vídeo acabar, o Ninja chegou a ameaçar ele de morte. O Eminem também teve uma treta com o grupo The Antwoord, que rendeu até uma diss track, tudo por conta de uma pronúncia. Essa treta começou em 2017, quando o Eminem lançou o single Untouchable. Em um dos versos ele fez referência ao The Antwoord, dizendo: "Eu prefiro ouvir dizerem morra N-word do que die Antwoord. Ninja, agora essa é uma ironia melhor disfarçada." A dupla acabou ficando irritada porque ele teve que pronunciar o nome deles errado pra fazer o verso rimar, e eles até publicaram um vídeo nas suas redes sociais. Depois disso, ele voltou a mencionar eles na música Greatest, no álbum Kamikaze. Ele diz: "Eu sei que todas essas pessoas estão putas do jeito que eu pronunciei um nome errado. The Antwoord. Foda-se. Eu ainda não posso dizer essa merda. Mas quão rápidos eles esqueceram quem eu era." Agora o Ninja tenta baixar a minha bola enquanto deixa sua garota ser f***da pelo Muggs. E é claro que a dupla não ficou quieta, o The Antwoord ficou indignado, a Yolandi chegou a fazer um vídeo debochando da pronúncia, e o Ninja chamou o Eminem de velho que ninguém liga mais. First of all, if you're gonna rhyme something with die N-word, you should say our name properly. It's called The Antwoord. O público da internet acabou achando eles bem arrogantes por terem ficado irritados por conta de uma sílaba que ele errou, e muita gente acusou eles de terem surfado no hype do Eminem. Okay, so like how would you feel if I called you Eminem? Okay, your name's Eminem, but I call you Eminem just because it rhymes with something, you know? Like that's like Eminem. Eminem went to jail, got a little bit of semen in his bum, and he was never ever seen again. Em pouquíssimo tempo eles postaram um vídeo resposta ao Eminem, e no vídeo eles até fazem uma diss track / freestyle pro Eminem. Motherfucker, I'm old and I'm ugly, but these kids don't give a fuck cause they love me. We bred these kids, they ain't giving no fucks, but they're not feeling your rhymes or your Botox. E o motivo de eu estar falando do Eminem é porque eu queria comparar isso com uma situação que acabou acontecendo no futuro. Isso porque não foi aí que eles pararam. O Ninja já recebeu várias acusações de abuso sexual de diversas pessoas, mas o caso de maior proporção foi com uma rapper australiana chamada Ziane Sparks. Ziane Sparks é uma cantora australiana conhecida por conta do seu estilo e música auto-intitulada Fairy Trap, mas em 2019 ela acabou gerando uma comoção enorme depois de produzir uma diss track revelando sua relação com o Ninja do The Antwoord. O nome da música é The Question, fazendo referência ao nome da dupla The Antwoord, que significa a resposta. A música ela expõe que foi traficada da Austrália para a África do Sul pelo Ninja quando ela tinha apenas 20 anos. Ela afirma que foi abusada sexualmente e emocionalmente e que sofreu gaslighting pesado. Pelo que eu pesquisei, na época que isso rolou, a Zayn não era tão conhecida assim, a música mais popular dela na época tinha por volta de 150 mil views, e a própria diss track, quando ela lançou, não passava de 9 mil visualizações. Então é um pouco estranho que isso tenha deixado eles tão irritados assim, a ponto deles abrirem um documento formal para poder tirar o vídeo do ar. O documento oficial afirma que Zayn fez alegações ultragentes e fabricadas de Yolandi e Ninja, sendo elas que eles teriam traficado ela para a África do Sul, que eles teriam escolhido ela porque ela se parecia com a filha deles, que eles torturaram ela em um ritual satânico e que o Ninja é um
Eu acho engraçado ver a reação deles querendo derrubar a música, porque ao contrário da vez com que eles brigaram com o Eminem, eles fizeram vários vídeos e diss track de volta, e dessa vez, como era com uma pessoa desconhecida, menor que eles resolveram calar ela. Indo direto pra diss track, no clipe a gente já pode ver a escolha curiosa da roupa dela, isso porque ela decidiu usar uma camisa do Eminem durante o clipe da Diss. Outra coisa que é importante lembrar é que durante o clipe ela mostra diversos prints de conversa entre ela e o Ninja, que vão ser no mínimo interessantes, é sério, tem umas pérolas muito boas. Você disse que me escolheu porque eu parecia sua filha. Ela só tem 16 anos, seu nojento, pedófilo do caralho. Aqui ela tá falando da filha biológica da dupla, que na época não tinha 16 anos e sim 14. 16 seria o nome da menina, que é 16 Jones. E olhando bem, elas estão realmente muito parecidas. E durante esse curto trecho, alguns prints piscam na tela. Durante essa conversa eles vão falando bastante coisas bem picantes. Até que ele diz, você gostaria que eu fosse seu pai de verdade? E ela responde, uau, quê? Daí ele diz várias esquisitices do tipo, o Satanás está te chamando, quando chegar aí você vai começar a sangrar e eu vou beber de você. Em outro momento ele volta a repetir o lance do pai, ele diz, você gostaria que eu fosse seu pai? Aí ela diz, é fofo que você gosta de pensar nisso. E ele responde, punheta. No outro print tem uma hora que ele diz, e se seu pai f*** você? E ela diz, não gosto disso. Aí ele diz, não o seu outro pai. Meio que dizendo, não o seu pai biológico, eu. Eu acho importante contextualizar que nessa época ela tinha 20 anos, ele tinha o dobro da idade dela. Isso não é nem tão importante assim, isso porque nas próximas mensagens ele começa com um papo de roleplay meio incestuoso. O que você faria se fosse adotada e descobrisse que eu engravidei uma garota quando tinha 17 anos ou mais, e descobrisse então que eu sou seu pai? Tipo, se você descobrisse que na verdade é adotada, o que você faria? Daí 5 minutos depois ele manda, oi? Em seguida, na música ela diz, riquinho de escola particular tá na sua frente, seu branco de merda com estilo gangster, mas eu vim daquele pesadelo. Aqui ela tá falando do fato dele carregar toda essa cultura Zef, de pagar de periférico, sendo que ele estudou na Parktown Boys High School, que é uma das melhores escolas particulares da África do Sul. Isso se não for de toda a África. Fora a acusação que ela fez sobre ele ter roubado o estilo gangster de um grupo de crianças de rua. Você compartilhou aquelas fotos enquanto estava no set com Neil Blomkamp. Enviou elas pro Coopely. Isso é crime. Criminosos sexuais que vêm pra Austrália vão presos. Que são esses? Sirenes da polícia? Ou os meus comparsas no seu quarteirão? Neil Blomkamp é o diretor de Chappie e é que ela não só fala, como também mostra clipes de quando o Ninja mandou fotos dela em momentos privados para pelo menos 2 pessoas que vieram a confirmar isso no futuro. No print dá pra ver que ele foi enviado pro Sharto Copley, que é ninguém mais ninguém menos que o próprio Chappie, e ao longo do clipe ela põe vários outros prints que não necessariamente tem alguma coisa a ver com o que ela tá dizendo na letra, como da última vez. Então eu decidi separar algum desses prints que eu achei engraçado. Você não tem permissão pra falar ou me beijar na frente de ninguém até que estejamos sozinhos. Tão secreto, silencioso, violento. Bom, bem-vindo ao meu mundo. Você provavelmente vai tratar com James em algum momento. Daí ela diz, você é tão aleatório, isso é sombrio. Não. E ele diz, Justin Bieber disse, nunca diga nunca. E ela diz, Justin Bieber pode chupar a minha bola esquerda. Até a porra do Elton John disse, nenhum relacionamento gay tem um final feliz. Mas eu entendo o que você quer dizer, não é? Eu tentei ser gay no ensino médio uma vez. Fiz um jogo de punheta com meu mano, de quem ia gostar primeiro. Haha, ele me fudeu muito depois. Tão engraçado, não combina comigo mesmo. Lésbicas são divertidas. Quando Alex tá drogado, ele sempre tenta me beijar. Ele é um Mesmo com todas as acusações, Yolandi e Ninja nunca foram denunciados formalmente por ninguém que foi mencionado. Em 2012 teve até um caso que foi gravado, onde eles perseguem o DJ Andy Butler enquanto eles usam a F-word várias vezes. O que já seria ruim por si só, mas o Andy é abertamente gay. E no vídeo eles chegam até a cuspir na cara dele. Oh my god, faggots are party! This is so cute! This is the cutest thing! Please don't run away. Teve o fato também de que eles foram acusados de usar blackface no clipe de Fat Boom Boom, e como sempre, nada aconteceu com eles. Com todos esses relatos e acusações de que eles praticam rituais malignos, eu acredito que possa ter alguma coisa a ver com isso, porque eles continuam fazendo muito sucesso mesmo com todas as controvérsias. Essa semana mesmo tem uma música muito popular deles aqui no TikTok. E por mais que eu odeie isso, sempre gostei muito das músicas dele, eu gosto muito de Chappie também, infelizmente é meu guilty pleasure, mas eu tenho evitado depois de todas essas polêmicas que acabaram vindo a público. Depois que essas polêmicas apareceram, eles pararam de fazer shows por um tempo, isso porque diversos festivais cancelaram os shows deles e removeram eles da grade. O último álbum que eles lançaram foi em 2020, mas no ano passado eles retornaram ao palco durante uma turnê na Europa, e já marcaram alguns shows pontuais em 2025. Segundo os fãs que foram no show, a banda declarou que não pretende voltar a se apresentar por um bom tempo, isso porque eles estariam focando no novo álbum
álbum ou em projetos criativos. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui no comentário qual a sua opinião sobre tudo isso. Não se esqueça que aqui no canal tem o Seja Membro, você sempre ganha prioridade para ser respondido aqui nos comentários, fora que você aparece em todo final de vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.